Querido irmão, querida irmã, continuemos a nossa leitura, orante e estudo da carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje meditaremos Gálatas capítulo 2, versículo de 1 a 10. Gálatas capítulo 2, versículo de 1 a 10. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra ao vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa, pois Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos agora a nossa leitura, meditação da carta aos Gálatas. E veja o que Paulo diz. Depois que Paulo recebeu a revelação de Deus, do Evangelho, de quem era Jesus Cristo, e após ter ido conhecer Pedro e Tiago, depois de ter amadurecido a experiência mística que ele teve, ele inicia a sua missão. Começa a pregar o Evangelho aos pagãos, aos gentios. Quem é pagão, quem é gentil? Todo aquele que não tinha nascido na terra de Israel. Todo não judeu é um pagão, um gentil, tá? Na linguagem bíblica. E aí, veja só, 14 anos mais tarde, ou seja, 14 anos depois de Paulo exercendo a missão, exercendo a sua pregação, convertendo pagãos à fé cristã, ele volta a Jerusalém com Barnabé e leva Tito também. E fala para as colunas da igreja, e olha só que interessante, numa linguagem tradicional católica, sempre se afirma Pedro como chefe da igreja, mas a Bíblia fala que tem 3 chefes. Pedro, Tiago e João, chamados de colunas da igreja nas cartas paulinas. E aí veja, depois que Paulo, 14 anos mais tarde, chega e fala para Pedro, Tiago e João o que eles estão fazendo, e levando ainda um pagão com eles, que era Tito, não exigiu que Tito fosse circuncidado, e Pedro, Tiago e João entenderam que aquilo que Paulo estava fazendo era de Deus. Ou seja, que Paulo tinha sido escolhido por Deus para pregar e converter os pagãos. Ao passo que Pedro tinha sido escolhido por Deus para pregar aos judeus. De tal maneira que, veja só, até as pessoas importantes na comunidade, olha lá, versículo 6, as pessoas reconhecidas como importantes, não impuseram absolutamente nada de novo. Ou seja, todos eles concordaram que a pregação de Paulo, de que basta a fé em Jesus Cristo, estava absolutamente certa para os pagãos. De tal maneira que depois desta reunião que eles tiveram, eles deram as mãos num sentido de comunhão recíproca. A única coisa que as colunas da igreja pediram para Paulo era que jamais se esquecessem dos pobres. Versículo 10. Mas que a pregação de Paulo, de que a salvação, para ser salvo, basta a crer em Jesus Cristo, que somos salvos e justificados por Jesus Cristo,
estava absolutamente certa. Estava absolutamente certa. Que você possa ler mais uma vez esse trecho, recontar com as suas palavras o que esse trecho diz, meditar essa palavra, desse trecho, qual a palavra que mais te chama a atenção, por que te chama a atenção, o que tem a ver com a sua vida. A partir dessa palavra, converse com Deus, faça a sua oração, compartilhe, comente aqui embaixo, aqui nas redes sociais, a sua oração, o que você rezou a partir desta palavra. E depois, assuma um gesto concreto a partir desta leitura e meditação desta palavra de Deus para nós. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.